do Acre. Eu sou o Pertiano Lucas Moro da Silva, sou doutorado pelo professor Dr. Miguel João Zordi Bortolini, e hoje vamos estar conversando sobre o músculo esquelético e hipotálamo durante o exercício e o seu papel em modulação do metabolismo. Então, é um artigo, ele foi publicado no ano de 2021 na revista Biomedical Farmacology, e o fator de impacto é 6.100. Foi publicado pelos autores Kevin, Laura, Paulo e Dolores. Introdução. A evolução humana de andar ereto implicou uma progressão maciça, paralela, do músculo esquelético e do cérebro. Como no Art Spring sugeriu, os humanos evoluíram para correr. Então, assim, o exercício ele não apenas contribuiu para desenvolver o músculo esquelético, mas ele foi essencial para aumentar o crescimento neuronal e o número de conexões simpáticas. Atualmente, o exercício ele não é mais necessário para a sobrevivência, porém, a atividade regular ela traz inúmeros benefícios à saúde, aumentando a expectativa de vida e diminuição de algumas doenças. Mas já a inatividade física é um grande problema de saúde pública, que ela vem contribuindo para o desenvolvimento de diversas doenças, e o exercício regular, ele atenua a progressão desses problemas, tanto metabólicos, e contribui para a melhora tanto da memória e do comportamento. Por isso, as agências de saúde pública, elas incorporaram o exercício no tratamento de distúrbios generalizados. A atividade física ela pode mitigar a progressão de distúrbios graves, incluindo diabetes, tipo 2, obesidade, patologias cardiovasculares, osteoporose e até mesmo câncer. Então, assim, o exercício ele reduz problemas psicológicos, melhorando habilidades cognitivas, tanto memória, aprendizagem, e ele atua até mesmo na prevenção de neurodegeneração em adultos, mas aliado a uma dieta hipercalórica e aliado a um estilo de vida sedentário, que tem sido um fator etiológico mais importante para reduzir o excesso de peso e doenças cardiovasculares. Sobre o dogma exercício é remédio. As recomendações de saúde pública, elas incorporaram a atividade física no tratamento de distúrbios generalizados para melhorar a qualidade de vida. O exercício é um enorme desafio para o homeostase de todo o corpo. Causa várias interrupções metabólicas em resposta ao aumento da demanda de energia do músculo esquelético. Então, dentro do cérebro, o hipotálamo está localizado na interface entre os sinais do estado metabólico e as vias neuroendócrinas, que governam o balanço energético. O exercício ele é um estímulo poderoso que é integrado para o sistema nervoso central, que envia sinais específicos para o hipotálamo. Porém, o papel do hipotálamo nessas adaptações metabólicas induzida pelo exercício, ela é relativamente desconhecida. Revisões anteriores de artigos científicos, eles focaram na recuperação metabólica do músculo esquelético e nas respostas ao exercício e na sinalização deste órgão para outros órgãos, incluindo o cérebro. As regiões específicas do cérebro, como o hipotálamo, eles podem influenciar a função muscular no contexto do exercício, mas elas são menos estudadas. O hipotálamo ele está localizado abaixo do tálamo e ele é organizado em uma completa rede de núcleos neuronais. O sistema nervoso central é crucial para coordenar o metabolismo de todo o corpo para modular a homeostase energética. Então, essa pequena região do encéfalo, ela desempenha um papel crucial de todo o corpo, modulando a sede, ingestão de alimentos, temperatura corporal, pressão arterial e até mesmo a nossa frequência cardíaca durante a atividade física. Além disso, o hipotálamo ele regula a secreção de vários hormônios, através da hipófise, que atuam nos tecidos ou em outras glândulas endócrinas para manter o equilíbrio energético. Dados clínicos revelaram o papel potencial do exercício para prevenir doenças psicológicas como ansiedade, demência e depressão. A atividade física ela pode aumentar os níveis sanguíneos de beta-endorfinas, que é um opioide, e a anandamina, que é um endocannabinoide. Então, ocorrendo uma diminuição no humor positivo e no efeito analgésico do exercício. Exercício hipotálamo. Nessa figura, podemos observar o número arqueado e o hipotálamo ventromedial e suas funções que é desempenhada. Então, o hipotálamo é uma pequena porção do cérebro responsável pela regulação de processos metabólicos. O efeito das citocinas anti-inflamatórias, IL-6 e IL-10, ela aumenta a sensibilidade da insulina e ocorrendo um aumento da absorção da glicose através do sistema melacortina. Estimulação do tecido adiposo ocorre o metabolismo energético no hipotálamo durante o exercício, que é um grande desafio para a homeostase de todo o corpo. Exercício e hipotálamo. O hipotálamo ele é responsável pela regulação dos processos metabólicos, como ingestão de alimentos, temperatura corporal, comportamento, metabolismo energético. Durante a atividade física, o hipotálamo ele recebe sinais que promovem a neurogênese.
O circuito neuronal é o principal nexo entre os sinais de estado metabólico e as vias neurais que governam o balanço energético. Então, durante o exercício, existem alguns fatores e proteínas que elas são liberadas na circulação pelos órgãos para manter a homeostase do corpo. Então, dentre esses fatores, a leptina e a insulina têm um papel fundamental, tendo em vista que a atividade física melhora a sinalização delas, até através da regulação de várias proteínas envolvidas nas vias arqueadas, que elas modificam os níveis de neuropeptídeos e de neurotransmissores, que são implicados na adaptação do exercício. Então, a leptina ela é um hormônio regulador do apetite, que ela inibe a expressão de genes NPY e AGRP nesses neurônios, promovendo a redução da ingestão alimentar e aumentando o crescimento do tecido adiposo branco, induzido pela termogenese. A insulina circulante liberada pelas células alfa-pancreáticas podem atravessar a barreira hematocefálica, BHE, e reprimir a expressão do gene NPY/GRP no ARC. Shin et al. Eles demonstraram que os ratos sedentários com diabetes induzido por estreptocitocina aumentaram a expressão de NPY no ARC, enquanto o efeito sobre os neurotransmissores foi atenuado no grupo de exercício diabético. Então, essas observações elas sugerem que o exercício ele pode melhorar os efeitos prejudiciais da diabetes no ARC através da modulação dos neurônios NPY e AGRP. Além da leptina e insulina, outras moléculas elas têm um efeito benéfico no hipotálamo. Então, a adiponectina também é secretada pelo tecido adiposo. Ela possui propriedades antidiabéticas, anti-inflamatórias e neuroprotetoras, que ocorre e essa adipocina ela atravessa o BBB, que previne os distúrbios psicológicos. Da mesma forma que o fígado secreta proteínas chamadas de hepatocinas, que estão envolvidas no metabolismo energético, como fator de crescimento de fibroblastos FGF21 e quironina KYN. Os fibroblastos são as principais células envolvidas na cicatrização e têm por principal função a manutenção da integridade do tecido conjuntivo pela síntese dos componentes da matriz extracelular. Então, o FGF21 ele é uma hepatocina secretada durante o exercício que pode passar pela barreira hematocefálica, BHE, e ativa o eixo do hipotálamo hipófise adrenal, que é o HPA. Esse eixo ele modifica a secreção de neuropeptídeos e hormônios como adrenocorticotrófico, ACTH, que é um peptídeo com 39 aminoácidos, que ele é produzido pelas células corticotróficas da adenohipófise e é um hormônio liberador de corticotrofina, que ativa a gliconeogênese hepática e os níveis sanguíneos de cortisol. Além disso, o KY ele é uma hepatocina relacionada com a depressão e a memória. Em estudos com animais e humanos, mostram a quebra do aminoácido do triptofano para a geração de KYN, e ela é ativada por citocinas pró-inflamatórias. Lembrando que essas citocinas elas atraem células imunes que respondem aos agentes invasores. Então, eles induzem uma cascata que produz metabólico que são capazes de bloquear ou ativar vários receptores de neurotransmissores no cérebro. Efeito do exercício agudo e crônico sobre os neuropeptídeos e principais moléculas da atividade física. Durante o exercício agudo ocorre um aumento do PONC/alfa-MSH e um aumento do NPY/GRP e uma redução drástica do TNF-alfa, que estão ligados ao aumento do apetite, barra ingestão alimentar, e a diminuição dos gastos energéticos. E durante o exercício crônico ocorre um grande aumento do POMC/alfa-MSH e do NPY/GRP, e também estão ligados a uma diminuição do apetite e a ingestão alimentar, uma maior alta dos gastos energéticos e uma diminuição do peso corporal barra massa gorda. Carnier et al. Analisaram a diferença entre treinamento aeróbico e treinamento aeróbico mais resistência nos níveis sanguíneos de NPY/GRP e PONC em adolescentes obesos submetidos à terapia de perca de peso. Então, nesse estudo, ele analisou os níveis de AGRP que aumentaram no grupo de treinamento resistido aeróbico após 6 meses. Então, houve um declínio desse aumento após 1 ano de terapia de exercício. No entanto, os níveis de alfa-MSH, eles teve um aumento no grupo de treinamento aeróbico após 12 meses. Então, resultados semelhantes eles foram observados em outros estudos em adultos. Um outro estudo ele foi observado que após 6 semanas de exercício em esteira, eles podem aumentar o nível de AGRP no plasma.
Tanto os dados experimentais quanto os clínicos mostram que vários estímulos, como inflamação periférica ou aumento de ácidos graxos saturados, podem alterar o balanço energético e o papel do ARC na modulação do metabolismo durante o exercício. Então, de fato, os neurônios como a GRP e NPY, eles foram associados ao comportamento não alimentar e ansiedade. Em outros estudos, eles demonstraram que a atividade física crônica, ela reduz a inflação do ARC em ratos alimentados, como a HFD, através de secreção de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, IL-10, e a redução da inflamação é acompanhada com uma melhora nas habilidades psicológicas. Aqui temos a imagem do hipotálamo ventromedial, que ele é dividido anatomicamente em 4 regiões: anterior, dócil, medial, central e ventrolateral. Cada região ela apresenta diferentes padrões de expressão gênica, mas sobrepõe vários papéis em mecanismo biológico, como conduta defensiva, termorregulação, reprodução e comportamento sexual, e ele participa na regulação de gastos energéticos e na utilização do substrato, particularmente em resposta ao desafio de estresse, como hipoglicemia, alimentação, HFD, de exercício ou envelhecimento. Especificamente, os neurônios sensores de glicólise estimulam a homeostase periférica da glicólise. VMHSF1 NR5A1, o fator expresso durante o desenvolvimento embrionário e é necessário para o desenvolvimento da circoarquitetura do VMH. Crowe et al. Eles mostraram que o treinamento físico aumenta os níveis de mRNA do SF1 no hipotálamo medial basal do camundongo, que inclui os núcleos ventromedial e ARC. Lang et al. Eles descobriram que o tratamento com HFD de 12 semanas reduziu drasticamente o transdutor de sinal fosforilado e ativador da transição 3, PSTAT3, em VMH de rato. E esse comprometimento foi significativamente melhorado pelo treinamento físico voluntário. Já este é um fator de transição, ele desempenha um papel fundamental na via de sinalização da leptina, mostrando que há estreita relação entre a atividade física e a via da leptina. Efeitos do exercício em outras áreas do cérebro. Além dos núcleos VMH e ARC, outras áreas do hipotálamo estão relacionadas ao exercício. Uma delas é o hipotálamo lateral, que ele recebe projeções dos neurônios, PONC, e a GRP/NPY, e a outra é o hipocampo. O exercício ele melhora a aprendizagem e a memória associada ao aumento da proliferação de células hipocampais, sobrevivência, plasticidade e tamanho. Então, houve um estudo onde avaliaram o papel do receptor melacotina 3, que MC3R no controle da alimentação e na locomoção de camundongo sem a MC3R, e especificamente em neurônios do hipotálamo lateral. Eles mostraram a diminuição dos gastos energéticos e da atividade locomotora, acompanhada de um aumento de peso corporal e adiposidade. Além disso, projeções do hipotálamo lateral inervaram os componentes do sistema dopaminérgico mesolímpico. Regulação hipotalâmica do desempenho físico. A atividade física ela pode modular a expressão de neuropeptídeos hipotalâmicos, neurotransmissores e neurohormônios, com efeito no metabolismo e no comportamento. Por outro lado, como os sinais do hipotálamo podem influenciar o exercício, ainda permanece principalmente não identificado. A atividade do sistema nervoso simpático e a secreção de catecolamina desempenham um papel fundamental na regulação hipotalâmica em resposta à atividade física. Então, ocorre um aumento na via adrenérgica, que promove a ativação da lipólise, gliconeogênese e glicogenólise nos tecidos periféricos para fornecer energia à locomoção. Ou seja, as catecolaminas elas atuam nas vias receptoras de membrana. Existem dois tipos de receptores adrenérgicos distribuídos pelo corpo, alfa e beta, divididos em diversos subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. A ativação dos beta-receptores está associada à constituição dos vasos sanguíneos nos brônquios e no relaxamento do músculo liso. Então, além disso, a estimulação dos beta-receptores eles aumentam a frequência cardíaca, que fornece mais substrato ao músculo esquelético. Então, ocorre a liberação de epinefrina na medula adrenal, e é a principal responsável pelo efeito adrenérgico no metabolismo energético durante o exercício. A epinefrina ativa principalmente os beta-adrenoreceptores, embora também possa ativar os alfa-receptores nos músculos. O músculo esquelético é composto principalmente pelo subtipo beta 2, 10% do beta 1 e 1% do beta 3. Alfa-receptores, o subtipo alfa 1 ele está relacionado com a vasoconstrição, enquanto o subtipo alfa 2 participa de processos fisiológicos, como liberação de neurotransmissores, desempenho cardiovascular e a resposta a anestésico e analgésicos. Caso contrário, os betas
adrenoreceptor desempenha um papel regulador na função cardiovascular, respiratória, metabólica e reprodutiva. A estimulação do SNC provoca o aumento da frequência cardíaca e do fluxo sanguíneo para melhorar a entrega de nutrientes e a remoção de resíduos. Além disso, a ativação do tônus simpático aumenta a hipertrofia e a massa muscular. Então, ocorre que tem sido amplamente demonstrado que o treinamento físico a longo prazo ele aumenta o tamanho da capacidade secretora da medula adrenal, que pode melhorar o desempenho durante o exercício. Por exemplo, agonista do receptor beta-2 adrenérgico e beta-2 ADR. Um exemplo que podemos citar é o clenbuterol, que ele pode aumentar o crescimento do músculo esquelético, promovendo a síntese de proteínas musculares e atenuando a degradação de proteínas. A descoberta que a partir de experimentos com ratos foi a regulação VMH da utilização do substrato periférico, que é dependente da atividade do SNC. Por exemplo, injeções de leptina ou orexina alfa, que são dois hormônios reguladores de apetite, diretamente no VMH. Elas estimulam a capacitação de glicose pelo músculo esquelético, melhorando a atividade locomotora. O que ocorre é que esses efeitos eles são bloqueados por antagonista do beta-2 ADR. Por isso, o eixo VMW e SNC têm sido sugeridos como um regulador-chave da adaptação do músculo esquelético ao exercício. Além disso, esses receptores eles regulam a temperatura corporal, consumo de oxigênio, resposta única à sessão de exercício em ratos. No entanto, permanecem algumas dúvidas sobre os possíveis mecanismos pelos quais o VMW pode modular adaptações metabólicas durante a atividade dentro do VMH. Os neurônios SF1 eles projetam direta e indiretamente para os locais neuronais como o núcleo parabraquial ao núcleo do teatro solitário e a medula ventrolateral, que regulam a atividade do SNC. Então, esses estudos eles foram realizados no núcleo ARC. Eles verificaram que esses camundongos com ablação de neurônios AGRP com restrição alimentar, eles morreram dentro de 72 horas de corrida compulsiva, enquanto a ativação de áreas de neurônios AGRP usado fotometria de fibra in vivo eles aumenta a corrida voluntária sem letalidade em animais com restrição alimentar. Além disso, Mieleta e Atial mostraram que os camundongos com restrição alimentar com circuitos neuronais AGRP comprometidos não podem mobilizar substratos de combustível durante a atividade física compulsiva. No entanto, quando ele foi alimentado com HFD, a sobrevivência do camundongo foi aumentada. Então, esses estudos emergentes nos últimos anos, eles mostram a relevância da epigenética do DNA no desempenho do exercício físico. Nos últimos anos, os estudos emergentes mostram a relevância da epigenética do DNA, do desempenho do exercício. Markel et al. Indicam que camundongos knockout específico para neurônios AGRP de DNMT3A, um regulador da metilação de um novo DNA em neurônios, provocam interrupção específica do tipo de célula na metilação do DNA e na expressão gênica do desenvolvimento. Então, o músculo pode ser utilizado por uma variedade de tarefas, desde atividade de baixa intensidade até alta intensidade, lembrando da sua classificação: contração rápida, metabolismo glicolítico, utilizado em exercício de alta intensidade, a contração lenta, que possui grande quantidade de mioglobina, ricos em mitocôndrias, exercício de resistências, e essa classificação ela coincide com a coloração histoquímica da ATPase, que é tipo 1, aparência vermelha, tipo 2B e 2X branco, e 2A intermediário, porque tem um metabolismo oxidativo predominante. Respostas musculares ao exercício. O músculo esquelético ele compõe cerca de 40% da massa total do corpo humano em um indivíduo saudável e é responsável por aproximadamente 30% do gasto total de energia em repouso e quase 100% durante o exercício. Histologicamente, o músculo esquelético ele parece uniforme, mas é composto por fibras heterogêneas que definem suas características fisiológicas e metabólicas. Exercício e remodulação das fibras musculares. Em resposta à atividade física, miofibras podem remodelar seu estado bioquímico, morfológico e fisiológico. Então, esse processo envolve a ativação de vias de sinalização intracelular. Outros estudos demonstram o papel do fator de crescimento, IGF-1, na hipertrofia da miofibra através da ativação da proteína de ligação GATA2. Então, o treinamento físico aeróbico ele também promove essa proliferação de miofibras e a conversão do metabolismo glicolítico ou oxidativo. Então, deseja analisar o papel da ablação superexpressão de BDNF no músculo de camundongos. Então, nesse estudo, exibiram uma transição de miofibra do tipo 2X para 2B. Em músculo glicolítico, tibial anterior, extensor longo e dos dedos. No entanto, essa expressão BDNF, ela teve uma aumentação gênica do tipo rápido, elevando o número de miofibrilas glicolíticas. Efeito da atividade física na modulação do metabolismo do músculo esquelético. Estudos epidemiológicos em humanos eles indicam que a força muscular é o melhor preditor de mortalidade e risco de desenvolver diversos distúrbios relacionados à idade. Eles destacam uma correlação negativa entre atividade muscular e morte.
Quando a atividade de exercício termina, os níveis de proteína PGC1-alfa retêm rapidamente para os valores iniciais. Assim, a PGC1-alfa leva a uma melhora na função das mitocôndrias, volume de oxigênio do corpo inteiro, desempenho de resistência e uma mudança de carboidratos para combustível lípido. Então, o que acontece durante uma atividade locomotora é liberado a ponte cruzada de actina-miosina e a energia necessária ela é fornecida pela hidrólise do ATP pela ATPase. Então, de fato, ocorre a taxa de renovação de ATP e lembrando que ela pode aumentar mais de 100 vezes durante o exercício, porque as vias metabólicas elas são ativadas para gerar o ATP intracelular e manter o estoque de ATP. Em relação a PGC1, é um local específico do músculo que foi feito um estudo onde os camundongos eles promoveram uma mudança de diferenciação de miofibrilas oxidativa para glicolítica no local específico. Essa figura temos a representação do metabolismo energético no músculo energético durante o exercício. Ela é dividida em 4 vias. E a primeira via é onde ocorre a degradação da PCR pela CK, que gera CR e PI, que é usado para ADP reconstruir ATP. Já na segunda via é a via da glicólise, 6P, da glicólise circulante, e ela é catalisada a piruvato, que é reduzido a lactato pela LDH, gerando o ATP. E na terceira via é a via da beta-oxidação. Ela faz a conversão de ácidos graxos longo da circulação em cadeias de acetil-CoA, quebrando em cadeias de ácidos graxos menores, que poderiam produzir o ATP. Já a quarta via é a entrada do acetil-CoA no metabolismo de carboidratos e lipídios no ciclo terciário, juntamente com a fosforilação oxidativa na cadeia de elétrons. Funções endócrinas do músculo esquelético. O músculo esquelético ele secreta peptídeo e moléculas chamadas miocinas que exercem funções autóctones, paráquinas ou endócrinas. O papel dessas moléculas varia muito e é antagônico em alguns casos. Abordagens recentes têm oferecido novas perspectivas sobre o papel do músculo esquelético nos mecanismos homeostáticos e sua intercomunicação com outros órgãos através das miocinas. Então, alguns pesquisadores eles denominaram todos os fatores liberados em resposta à atividade física. Recentemente foi demonstrado que há uma regulação da IL-6 e é medida pelo hormônio osteocalcina, que é uma proteína da matriz óssea que tem sido implicada com várias ações hormonais relacionadas ao homeostase da glicólise e o metabolismo energético. Então, lembrando que o exercício ele aumenta os níveis circulantes de IL-6 sem qualquer sinal de dano muscular e ele promove a neurogênese no fígado. Conversa cruzada entre o hipotálamo e o músculo esquelético. A intercomunicação entre o hipotálamo e o músculo esquelético desempenha um papel fundamental na preservação de várias funções fisiológicas, como atividade locomotora, apetite, cognição e saúde. Um exemplo desse cristal que é o declínio gradual em sua interação durante o envelhecimento, que leva à fraqueza dos músculos esqueléticos e à perda da função. Então, além disso, a inatividade física ela está associada a uma perda de massa muscular e um acúmulo de excesso de gordura, perturbações no crosstalk, do hipotálamo, músculo esquelético e ela correlaciona-se a uma variabilidade de distúrbios metabólicos psiquiátricos e degenerativos. Aqui nessa figura temos o músculo esquelético. Ele é um órgão secretor que responde aos desafios ambientais pela liberação de biocinas para regular o metabolismo de todo o corpo. As miocinas elas medem a comunicação do músculo esquelético com outros órgãos de forma autóctona, paráctona e endócrina. Lembrando que no músculo esquelético a IL-6 ela promove a capacitação da glicólise e FAO, que é a via de ativação de AMPK. Lembrando também que a decorina e o IL-7, IL-15 e a LIF, elas estão implicadas na hipertrofia muscular. E a miostatina, ela inibe a hipertrofia muscular. E em condições de exercício, o fígado, ele libera a folistatina, que é um inibidor de miostatina, CX, CL1 e IL-8. Eles ativam a angiogênese no músculo esquelético. Então, de maneira, a IL-6 ela aumenta a secreção de insulina no pâncreas, que é uma via da ativação do GLP-1, glicólise no fígado e lipólise. E a lipólise é no tecido adiposo. Lembrando também que a irisina, FGF21 e METRNL, eles facilitam a conversão de adipócitos branco em adipócitos bege. E é um processo chamado de escurecimento. Não a IL-6, ela aumenta a expressão de citocinas anti-inflamatórias nas células imunes e cortisol. Então, o que aumenta a neutrocitose e diminui a linfopenia. Em colaboração com o cérebro, o músculo esquelético ele regula a remodelação óssea e a função cardíaca durante o exercício.
Então, além disso, o músculo esquelético ele intercomunica com o cérebro via BDNF, CTSB, irisina, IL6, KYN e lactato, que regulam a expressão de BDNF e PGC1 e VEGF-alfa no cérebro. Alterando a expressão desses genes, estão implicados em processos neuronais, como angiogênese, neurogênese, ingestão de energia, comportamento, memória e manutenção da postura. Bom, chegamos ao fim. Eu queria deixar uma frase aqui que me marca muito, que é: consistência é muito mais importante que intensidade pontual. Aqui é meu contato, aqui do meu tutor, e quero agradecer vocês por ter chegado até o final. Muito obrigado.